Boa tarde, bem-vindo a mais um Zoom Aurora. Boa tarde para você que está me assistindo ao vivo aqui pelo Instagram, petrosouza.jorne, pelo Facebook da Rede Aurora, pela TV Aurora, canal 171 da Soul TV. Bom dia, que bom acordar com você. Para você que está me assistindo pela TV Aurora ao longo da semana, nosso programa que por enquanto é transmitido às 5 da manhã. Ao longo da semana, nos canais da TV Aurora, no nosso site, no canal 171 da Soul TV, canal 16 das TVs por streaming. E boa noite, boa tarde, bom dia para você que estiver no YouTube da Rede Aurora, no meu Instagram, no Spotify e no Amazon Music. Olha, falei para vocês essa semana lá no meu perfil que o mês de maio seria um mês muito especial aqui no Zoom Aurora. E nós temos 5 edições, claro, com conteúdo que você já está aí acostumado. Matérias exclusivas toda semana, entrevistas exclusivas, né, que já virou marca aqui do meu programa, né, Papauá? Sensacional. E, claro, debates sobre TV, sobre os assuntos do momento, agora com um convidado, um co-apresentador toda semana. E o nosso primeiro co-apresentador desse mês de maio é ele, meu amigo aqui da Rede Aurora, que apresenta o Papauá na rede, o cara mais pontual da Rede Aurora, Felipe Machado, meu amigo. Isso. Papauá. Beleza, irmão. Show. Obrigadão aí pela oportunidade de estar aqui, claro, conversando aqui dentro do seu horário e também poder falar sobre assuntos mais diversos possíveis. Né? A gente vai colocar o Papauá para comentar cada absurdo hoje que vocês não têm noção. Olha, antes da gente começar de vez, quero só fazer uma explicação para vocês. Se eu estiver falando meio estranho, se eu estiver falando embolado, um pouco fanho, até com a voz meio rouca, não liguem, eu tô surdo de um ouvido, fiquei no sol ontem o dia inteiro fazendo trabalho de locução, então eu tô rouco, surdo, com muita sede, como sempre, a boca seca que vocês já estão acostumados, o nervosismo. Então, tá juntando tudo isso hoje, eu posso acabar não falando do jeito certo às vezes, tá? Só fazendo esse disclaimer antes da gente começar. E olha, Papauá é o nosso convidado de hoje, o nosso co-apresentador, como eu disse, vai comentar todos os assuntos de hoje. Nós temos também a estreia, Papauá, do nosso bloco Zoom Aurora Debate. Daqui a pouquinho vai ser o segundo bloco do nosso programa de hoje, com a participação do Josiel, do Gabriel, que vai ter que falar. Tá legal, Gabriel? Gabriel, novo mascote da Rede Aurora, vai estar aqui com a gente toda semana, vai participar junto com o Josiel também. E antes da gente iniciar de vez o nosso programa, Papauá, por mais que essa não seja uma entrevista com você, eu não posso te deixar de fazer a minha famosa pergunta zero. 2 minutinhos cravados para você me responder quem é Papauá. Então, galera, vamos começar por ali que já fica já com a marca registrada. O Papauá, na verdade, né, ele começa a partir de uma deficiência que eu tinha de fala quando era criança. Comecei a falar com 3 anos. E aí, com aquela coisa da criança, né, de querer mostrar as coisas aos pais, aquela fase de... Sendo que não falava, eu mostrei para papai o macaco Tião, no zoológico do Rio. E fui falar, papai, olha lá, só que saiu, Papauá! E olha só. Acabou que dentro da psicologia e tal, que estava fazendo acompanhamento psicólogo, fono, e ali a gente começou a trabalhar melhor, né? Já que já estava oralizado, já viu que o negócio não estava tão perdido pro meu lado naquele momento ali. E aí deu ênfase para poder trabalhar exercício de linguístico e tal. Ali, passados-se os anos, a pessoa que não falava resolveu ser comunicador. E aí você sabe que a gente meio irônico, falar, né? Inverteu a chave ali, graças a Deus, soltou e a fala. E tá funcionando aí até hoje. Que bom, que bom. Só não consigo fazer a voz da Neila Torraca, né? Essa voz aí que você tá fazendo. Não, eu tô melhor agora. Tá melhorando, tô melhor. A voz vai melhorando ao longo do programa, tá? Começou o programa, filho, volta e fica... A gente baixa aqui um negócio... Santos, né? Não. Germano Santos.
tá lá. É Souza, Pedro Souza. Gente, cara, eu não entendo porque tem gente que diz que eu sou filho de Germano, tudo bem, até eu acho que eu pareço com ele, mas tem gente que eu diz que eu sou o Pietro Pitac. Pitac, aí. Pô, aí tem gente que diz que eu sou filho de Edmar Pitac, cara. E outra coisa, pra poder entrar aqui na Rede Aurora, eu tive que entrar com Papauá, porque tem Pitac, tem Pietro, que não escreve Pietra com É com Y, Y, dois T's, né? Tem toda uma... Germando... Não é Germano. Só tem nome... Tem que entrar, tem que ter um nomezinho diferenciado. Aqui é uma convenção aí de Aurora, é uma Josiel, convenção... né? É Josiel, que chamam de Josué, Josuel. Cada um faz... Aí tinha o Derek, agora chegou o único normal daqui é o Gabriel. Esqueço os nomes, tá, gente? É com Y também, Gabriel? É Gabriel normal? O El com W no final. Não, é Gabriel normal, é o único daqui, porque é uma convenção de nomes estranhos. Olha, Josiel, a trilha tá rodando aí? Tá show. Tô meio surdo, né? Você já sabe. Bom, vamos começar o nosso programa de hoje, o nosso primeiro bloco com as notícias aí da TV, o que foi destaque na semana na TV, não é, Papauá? Sim. Vamos ver se você tá a par do que aconteceu essa semana. Papauá vai comentar as notícias aqui comigo e aí depois a gente faz o nosso debate. Tá show? Vamos lá, gente, olha... No programa passado, a gente falou sobre os 60 anos da Globo, aniversário da maior emissora do nosso país, que completou aí, né, mais um ano de história, sua sexta década, no sábado. E na segunda-feira à noite nós tivemos o grande show, que foi ao vivo, inclusive, que me surpreendeu muito, porque isso faz falta na TV brasileira hoje, a gente ter programas ao vivo e ter um show de 2h30 de duração e um show tão bem produzido, que foi uma mega produção realmente, ao vivo, no horário nobre, é muito, muito legal. Bom, na segunda-feira a Globo realizou o seu show de 60 anos, né, com programas humorísticos, as vilãs das novelas, programas de entretenimento, de esporte e jornalísticos, cada um com seu segmento exclusivo, meio que separados ali por apresentações musicais relacionadas às produções da emissora. E, inclusive, a gente está 20 para as 5 da tarde, ainda tá rolando na TV a reprise do show. Então, eles derrubaram uma parte da grade no meio do dia hoje para reprisar o show. Sinal de que, foi uma mega produção, foi um negócio muito, muito legal de ver. Você assistiu, Papauá? Na verdade, Rede Globo, sem querer, né, tirar... A gente não fala muito de política aqui, mas hoje vamos buscar, vamos debater. O que acontece? Nos últimos anos, é claro que a Rede Globo perdeu muito da audiência, sim, principalmente para as redes sociais. E aí, muito do que eu vi foi nos cortes, e aí Instagram, TikTok... Vi a participação que teve da Joana Fon fazendo a Perpétua, sim, que é uma das vilãs de Tieta e tal, uma marca que teve na história da Rede Globo. Juntaram várias vilãs. E aí tiveram outras que participaram. Viu a questão do humorístico, que se perdeu bastante. Foram fazer uma homenagem à Xuxa com praga e dengue e tudo mais. E aí, misturaram o bastidor de Vale Tudo, falaram da Record, da fizeram assim, eu acho que é o famoso, né, do cuspir no prato que comeu, porque colocou a Marlene Matos numa situação muito delicada, e que se a Globo conseguiu fazer dinheiro com a Xuxa naqueles anos 80, 86, a partir dali, foi grátis. O profissionalismo dela e quem tava na cena eram Tata Werneck, Fábio Porchat, sim, e Paulo Vieira. Isso. Paulo Vieira surgiu na Record, no programa de quem? Do Porchat. Ou seja, cuspiram no prato que comeram também em relação à Record, a emissora que vieram. E piadas muito repetidas, muito batidas. E é um sarcasmo também, desnecessário. Que o humor, na verdade, o humor é essa variação. Não necessariamente você tá rindo. Mas você entende o humor como uma coisa que vai te dar gargalhada, vai te tirar daquele momento. Você lembra o Chico Anísio, que fazia isso com maestria. Ele, o Jô Soares. Teve até mesmo programas antigos da Rede Globo, como Armação Ilimitada, que era para o público jovem, tinha as sacadas de humor, sem ter que ofender ninguém. Sim. Sem ter que estragar a própria história daquela emissora e de quem construiu a emissora. Humor, é aquele famoso humor
desconstruído, de zoar de si mesmo, só que de uma forma muito deturpada. Eu entendi dessa forma. E aí, só que ali deturpando a história dos que antecederam, né? Se a Rede Globo, naquela época, lá dos anos 80, 90, teve muita coisa. Realmente, as pessoas almoçavam vendo novela, como foi a verdadeira Vale Tudo, que as pessoas acompanharam dos anos 80. Hoje em dia já não tem mais essa referência. Tanto que muita gente, hoje até mesmo de idade, vê a novela pelo Globoplay. Pelo streaming, que a gente vai falar daqui a pouco também, né? Quer dizer, perdeu essa referência ali do ao vivão, né? E ter um programa realmente feito ao vivo, assim, o SBT sempre deu show. Sempre foi mestre, né? E claro, também tenho as minhas muitas críticas à Globo. Eu acho que é a emissora que, na minha vida inteira, foi a que eu menos assisti, porque eu só via as novelas, algumas da Globo, e hoje realmente não assisto. Só que justamente por essa coisa de puxar ali da nostalgia, fazer uma ode ali aos programas antigos, acho que isso que foi o barato, né? Foi o que foi a cereja do bolo, né? O tempero desse show. Bom, vamos para o nosso segundo assunto. Você quer comentar? Relembrar, na verdade, uma coisa que até você falou que faz parte do making-off da ideia do Zoom, que foi o video show, né? Exato, falar dela ali, relembrar os outros. Que até tá aqui, ó. Tá aqui no nosso telão, ó. O Miguel com uma parte da equipe que já passou, né? Pelo video show. No especial ali, o resgate do video show para esses 60 anos da Globo, e sem dúvidas é o programa que mais me inspirou. Falo muito, Papauá. Pelo menos falei muito aqui com o Josiel, com o Derek, quando a gente estava montando o programa, que a parte gráfica, por exemplo, esse GC que a gente vê de ponta a ponta aqui, é padrão já aqui da Rede Aurora, por uma série de questões que a gente precisa falar e tal. Todos têm. Porém, o meu foge muito do padrão porque ele é inspirado na TV argentina. A vinheta, a questão da trilha, algumas coisas que vocês até não viram ainda, que não foi ao ar, como vinheta de plantão, tem tudo preparado. Tudo inspirado, a parte gráfica da TV argentina, porque eu acho que hoje ela é melhor do que a TV brasileira, e na parte gráfica de trilhas é a melhor do mundo para mim. E logo depois vem a TV brasileira, óbvio. Mas a essência do programa, tirando as entrevistas, que já é uma coisa minha, que é o motivo até pela qual eu vim aqui para a Rede Aurora, não é? Todo inspirado realmente no video show. Fez parte da minha infância, fez parte, boa parte da minha vida. Vamos para o segundo assunto, Josiel e Papauá. Vamos lá? Bora. Pode colocar aí, porque, parece notícia repetida, mas nós estamos tendo, né, neste mês agora de maio, mais uma dança das cadeiras no jornalismo brasileiro. Olha só, de forma bem resumida, gente, Luiz Bate vai voltar para o SBT. A notícia foi dada hoje que, após meses de negociação, Luiz Bate aceitou voltar à emissora que o revelou e deve apresentar um programa ali, um jornal, no horário do almoço. Enquanto a emissora, enquanto o SBT, Papauá, quer que ele apresente a terceira ou quarta versão do Aqui Agora, inclusive ele apresentou a última em 2008, não deu nada certo, ele, o apresentador, prefere apresentar uma versão do programa criado na TV Aratu, afiliada do SBT na Bahia, chamado Alô Juca. E para você que não conhece, muito provavelmente, Juca é o apelido de um apresentador muito famoso lá na Bahia, um apresentador policialesco, que foi demitido da Record, lá do estado, em meio a um escândalo de desvio de doações que supostamente eram destinadas a pessoas em situação de vulnerabilidade social. Logo após o Juca, o Marcelo, ele foi para a TV Aratu, criou seu próprio programa, o Alô Juca, no horário do almoço, que fez a audiência da emissora explodir no estado, sendo mais visto da Bahia no horário de almoço, com folga até para Globo. Coisa de bater ali
a Bahia, ela é um estado que é muito dividido em questão de audiência. No horário do almoço, por exemplo, é Record e Globo com 15 pontos as duas. Era até o Juca chegar no SBT. Agora é o Juca com 15 e a Record e Globo com 6, 5 pontos. Então o Juca ele conseguiu trazer a audiência para o SBT lá no estado da Bahia para o programa dele, que é muito polêmico, é muito sensacionalista. E agora o SBT quer trazer, né, motivado pelo Bate, uma versão para São Paulo chamada Alô Bate. Enquanto isso, Papauá, o Datena pode ir para a Rede TV, porque como a gente falou aqui na semana passada, o SBT quer deixar o Tá Na Hora só para São Paulo. Sim. O Brasil Urgente do SBT, né, apresentado pelo Datenão, tá até escondidinho aqui na arte, tadinho, olha só. Tá tapado, ó, coitado. Na hora que eu vi a foto dele, eu achei que tinha uma cadeira. Não, a cadeira da Paula. Que tá aqui. Não é dança, é porque não é arremesso de cadeira, é dança. É dança da cadeira. O Datena, gente, ele provavelmente ficou muito insatisfeito, é o boato que tem corrido, de que ele não ficou nada satisfeito com a futura restrição do Tá Na Hora somente para São Paulo, e isso já é assunto frequente na redação dos corredores do SBT. Ontem, Jorge Cajuru, aquele famoso, soltou uma notícia na Veja, onde aponta uma suposta proposta irrecusável da Rede TV ao jornalista que reassumiria o Repórter Cidadão, programa que lançou na emissora. Porém, outros jornalistas especializados em TV dizem que isso está longe de ser verdade. Papauá. Então, na verdade, o Datena, ele teve um histórico muito forte, acho que até na Record, salvo o melhor juízo, que é um formato ali que vem do Marcelo também, que foi acho que o padrinho do Bate na Record, sim, foi o padrinho dele. E ali você tem uma configuração que é diferente pra gente aqui dessa área do Sudeste. Porque no Sudeste de São Paulo, que é a parte de São Paulo, na verdade, esse tipo de jornalismo, assim, eu acho que ele é mais fluente. Muito, muito mais. O de mostrar a chuva ali, vamos ver o trânsito, o helicóptero o tempo todo. Assim. Aqui pro Rio, a gente... Até porque nem o helicóptero da Polícia Civil pode sobrevoar boas partes da cidade. Maravilhosa. E aí, quando você traz esse tipo de conteúdo nacional, eu acho que dá um choque de realizar. Porque, de repente, vamos supor, aqui em Campos, o que eu vou querer ficar vendo? Igual ontem, teve um programa que, coincidentemente, por ser feriadão, estava em casa. E aí assisti o programa do Datena, levou mais de 15 minutos falando de um acidente numa BR, na estrada, que envolveu um menor e tal. Sendo que ali, pra gente daqui, dessa área do estado, já não tem relação nenhuma. E aí você imagina, por exemplo, pro Nordeste. Pro Nordeste você não vai ter. E aí, vamos supor, quando você tinha o Aqui Agora, dos anos 90, eu acho, que era até com Gil Gomes. Gil Gomes, sim. Gil Gomes, quando você fala Gil Brother, era do MC Renato. Esse é o MTV. Do Gil Gomes. O Gil Gomes você tinha ali, o pessoal conseguia prender, tinha o Celso Russomano, eu acho. Surgiu lá, sim. Levou porrada pra caramba uma vez, saiu sangrando. Antes de ser deputado, na época o negócio não era tão fácil. Não era nada fácil. E quer dizer, enfim, revelou muitos grandes nomes ali. Inclusive, Cristina Rocha, que Josiel ficou assustado. Josiel viu a foto da Cristina Rocha aqui no Aqui Agora, eu não sabia que era ela, rapaz. Ela é vampiro. Vampiro pega mal, né? Pega mal. Mas ela continuou. A mesma referência que tinha de estética, assim, vamos dizer, e voz também, que é uma coisa que é marcante nela, é a mesma. Depois ela fez um programa também na tarde, na Caso SBT. De Família? Isso. E vai voltar. Ao vivo. Esse é um tipo de projeto que é legal você voltar, que volta com o apresentador original. Sim. E pouco tempo depois de ter saído também da grade, tá fresco. E o Aqui Agora foi uma coisa que conseguia prender a população, porque eu acho que ele também não era só dentro do São Paulo. Eu acho que ele fazia algumas outras abordagens Brasil.
Você vai lembrar melhor do que porque eu tava lá, né, naquela época. Eu só pesquiso sobre, eu não vivi, eu gostava de mas... assistir por causa disso. Era um tipo de... igual o jornal O Povo, né? Que você torcia e saía sangue. Era mais ou menos isso. Teve uma entrevista aqui, foi a primeira que eu fiz aqui no programa. Primeira? Não, foi a segunda. A primeira foi no programa de estreia, então foi a segunda entrevista que eu fiz aqui. Foi com o ator Roberto Duarte, lá do México. Ele começou no jornalismo. E lá eles chamam, expressão que eu queria que usasse aqui no Brasil, pô. Eles chamam de nota roja, nota vermelha, porque é sangrento, né? Então tinha muito isso e, querendo ou não, chama muito público, né? Sim. E aí essa estilo de pauta, né, do Aqui Agora, era fantástico, assim, para segurar ali o povão, na verdade, né, que é o público do SBT daquela época, que a elite sempre era a Rede Globo, alguma coisa de Manchete e Band, mas não pegava em determinadas regiões. Hoje, com TV a cabo, internet e tudo mais, parabólica naquela época era coisa, não era tão comum. Você ter uma programação de Manchete, né, em Campos, Goytacazes. E ali você via pelo SBT, você viu o Brasil inteiro ali rodando e Brasilzão mesmo. Então... Agora, era bom naquele período. Mas agora, aí, vamos lá. Você avalia como, então, a volta do Bate pro SBT? Então, com a identidade dele, que eu até tenho acompanhado algumas coisas na rede social dele também. Ele tem uma pegada que ele conseguiu manter essa herança que o Marcelo deixou pra ele, Rezende. Sim. Eu acho que ali... E aí, óbvio, vai depender também de quem vai estar na produção junto com ele. Mas a volta dele pro SBT é legal, é bom, E o da Atena? Sai ou não sai, pra gente fechar o assunto? Eu acho que ele tem uma identidade mais voltada com a Band, por exemplo. Mas aí uma rede TV... É o formato TV... que ele criou, né, do e aí, Brasil. Com a Rede TV, a vantagem é o seguinte, lá o público dele vai com ele, pra onde ele for. E aí ele vai trazer esses números pro marketing. E ele vai vender a mídia dele. Perfeito. Ele levanta Olha, a Rede TV, né? Olha aí, Papauá, comentarista televisivo. A gente desbloqueou mais uma skin dele hoje. Vamos pro próximo assunto, porque filho. Hoje é 1 hora só, Papauá. Não é 1h30, não. Vamos lá. Não tem 2. Vou trazer Sandrinho. A gente vai continuar o programa hoje. Quarta-feira é eu, você, Sandro Vale. Vamos trazer aqui, e Germando aqui junto. Pra gente estourar o tempo. Giovanni. Com Giovanni. Giovanni fica só... Não falou isso. Ele fica só aqui, ó. Aí fica dando risada. Mas vamos lá, Josel. Próximo assunto, só pra gente passar aqui. A gente falou também na semana passada do Troféu Imprensa. Então, lembrando que a 50ª, acho que é assim que chama, 55ª edição da maior premiação da TV brasileira, que foi gravada no último domingo, vai ao ar agora, nesse domingo, às 7 horas da noite, horário do programa Silvio Santos, pelo SBT e pelo Disney Plus, com Celso Portiolli e Patrícia Abravanel. Em 1 minuto, Papauá, o que você espera? Espero lágrimas. Primeiro Troféu Imprensa sem o Silvio Santos. É responsabilidade do Celso. Imagina, você se coloca como apresentador, que é um lugar de fala, né? Que Sim, agora já uma filha posso. do homem, com a filha dele, com a Patrícia, e ele dominando ali, tendo essa responsabilidade de estar no lugar de quem ele sempre admirou. Imagina, como que você faz Seria como... Não sei se é muita prepotência, tá? Não entendo dessa forma. Mas seria como eu apresentar o... Não, deixa. Melhor não. Melhor não, porque eu lembrei agora que o Silvio morreu, ele não aposentou. Vamos rodar a nossa vinheta rapidinho. A gente não vai fazer intervalo. Oi? É como se a gente estivesse na TV aberta, uma coisa que já morreu, né? Já morreu. Não posso falar. Eu vou falar aqui que eu pensei que ia pegar mal. Ia pegar muito mal. A gente não vai fazer intervalo comercial, só vamos rodar a nossa vinheta, 15 segundinhos, e a gente volta já com o nosso bloco, a estreia do Zoom Aurora Debate. De volta com o Zoom Aurora, e agora a estreia do Zoom Aurora Debate.
Eu, Papauá e Josiel. Boa tarde, Josiel. Muito bem-vindo a mais uma edição do Zoom Aurora. Como que você tá, meu querido? Eu vou começar a cobrar minhas participações. É sexta, é quinta, é terça. Fala o número da telecena, Lombardi. Não é? O bom é que o pessoal em casa fica imaginando, né? Será que ele é loiro, de olhos azuis? Boa tarde, Pedro. Boa tarde, Papauá, que tá pela segunda vez aqui na semana, né? E aí, vamos pra cima, Pedro. É isso aí. O que você tem pra gente hoje? Pra cima. Vamos lá, Gabriel também. Quero ouvir seu boa tarde, Gabriel. Olha, como eu falei pra você agora há pouco, a gente tem um novo mascote aqui na Rede Aurora. Não sou mais o mais novo, o caçula da Rede Aurora. E toda semana a gente vai ter a opinião também. Quero chamar para o debate de hoje nosso amigo Gabriel. Opa, tudo bem? Boa tarde a todos, tudo bem? É um prazer estar aqui e quero poder estar me desenvolvendo mais, conhecendo mais e aprendendo um pouco mais de vocês. E vou estar participando mais e mais, se for possível aqui, tá bom? Obrigadão, boa tarde. Tá ótimo. Ó, se depender de mim, eu que me embolo toda hora aqui pra falar, você pode fazer o programa aí com o Josiel, ficou só aparecendo aqui, porque já percebeu, eu tô começando a ficar com a boca seca, já bebendo água direto. Aí eu chamo pra quem? Pra Josiel falar. Agora tem mais um, Gabriel. Gabriel tem uma voz bonita, hein? Pô, tu não pensa em apresentar em um programa aqui não, ser radialista? Tem uma voz boa, cara. Quem sabe um dia, né? Quem sabe um dia. Aí você já pode começar por aí. Vou deixar metade do próximo Zoom Aurora pra ele. E quando começar a monetizar, falar, meu padrinho foi Pietro. Tem que lembrar de mim. Bom, vamos lá com os nossos 4 integrantes aqui do Zoom Aurora de hoje. Começa o Zoom Aurora Debate. Lembrando que a gente vai ter, infelizmente, como são muitos assuntos, né? Só 5 minutos para cada. Então a gente começa agora falando da camisa vermelha da seleção brasileira. Saiu na semana passada e virou polêmica, obviamente, uma notícia do site Foot Headlines, né, especializada em vazamento, nada ilegal, tá, gente? Mas vazamento de fotos aí de uniformes de diversos times de futebol, de seleções. Onde diz que a CBF estaria planejando, junto à Nike, patrocinadora da Confederação e da Seleção, um novo uniforme com uma cor nunca antes usada em uma Copa do Mundo para chamar a atenção da nova geração. Olha esse detalhe. E depois foi divulgado pra gente que a cor seria vermelha, com detalhes brancos e pretos, quase o que tá aqui na tela, né? Tô perdido hoje, gente. Aqui na tela, com o Neymar aqui super feliz, né? Essa montagem da LA, ele super feliz com a camisa vermelha. E bom, a nossa camisa será vermelha, Papauá? Nunca será vermelha. A notícia é de que seria a primeira camisa de outra cor, se não uma cor da bandeira do nosso país, a ser usada em uma Copa do Mundo. A camisa vermelha já foi usada lá na década de 10, mas em Copa América, em amistoso, nunca foi usada em Copa do Mundo. E a camisa que será substituída por essa vermelha não é amarelinha, mas é azul. Papauá é evangélico? Sou. É evangélico, Josiel, acho que Gabriel também. Eu não tenho religião, então ninguém que tem... Acredito que ninguém que domina muito esse assunto específico. Mas a camisa azul, ela é inspirada no manto da padroeira do nosso país, né, de Nossa Senhora Aparecida. Então tem um peso histórico, tem a ver com a história do nosso país, querendo, gostando ou não. E, para mim, já começando aqui o debate, nunca deveria sair. Amarelo, porque é a camisa amarela, porque é a nossa cor, já a marca registrada, e azul por todo esse simbolismo. Mas quero saber agora o que Papauá acha sobre essa troca. A analogia é simples. O azul, na verdade, é a cor predominante da assinatura visual do INSS, que foi roubado
justamente nesse período de 22 bilhões, sendo que 5 foi só para uma instituição que... Ou seja, o azul passou pro vermelho, foi né? ali. O azul do INSS tá com a cor vermelha agora. E roubou tanto a atenção do brasileiro, que ao invés de estar preocupado com os 22 bilhões... Né, desviado do INSS, ficou preocupado com a camisa da seleção brasileira, que a gente nem sabe se vai pra Copa ainda. Pode ser que o Brasil nem vá pra Copa, tem isso loucura. também. Olha a preocupação do brasileiro, como é que fica. Josiel, sua opinião, o que você acha? Como eles não podem trocar a cor da bandeira, né? Eles querem ficar pelo menos com a camisa, mas nem com a camisa eles vão ficar. Entendeu? Gabriel. Eu acho uma camisa um pouco diferente, né? Um costume diferente. Eu andei pesquisando um pouco. Ela foi usada pela primeira vez em 1917, muito tempo. E eu acho que não vai dar em nada, entendeu? Eu acho que a vermelha não vai acabar sendo usada. Pois é uma camisa que até é bonita, mas não combina muito com o nosso Brasil, temos as nossas cores, que é o azul, que é o amarelo. Então, enfim, eu acho que não vai chegar a ser usada. Não vai pra frente, né? Não vai pra frente. Olha, uma coisa que poderia embasar um possível impedimento dessa camisa vermelha é isso que a gente vai ver agora. Opa! É isso que a gente vai ver agora. José, bota na tela aí aquela fotinha do regulamento. A gente tem um trecho aí do programa do Galvão Bueno. Bota em tela cheia, por favor. Tá aí. O programa do Galvão Bueno na Band, ele trouxe aí esse parágrafo do regulamento da CBF sobre o uso do uniforme. Até destaquei ali algumas partes, que diz: os uniformes da seleção obedecerão às cores existentes na bandeira da CBF, ou seja, na bandeira do Brasil, porque são as mesmas cores, obviamente. Não sendo obrigatório que cada uniforme contenha as cores existentes na bandeira, ou seja, o uniforme principal contém amarelo com detalhes verdes, mas não tem azul. O uniforme 2 tem azul, mas não tem amarelo nem verde. O branco a gente não fala porque sempre tem alguma coisinha de branco ali, né, no uniforme esportivo. Não precisa ter todas as cores. E sendo permitida a elaboração de modelos comemorativos em cores diversas. Modelos comemorativos, não modelos oficiais, Papauá. Ou seja, para jogar um amistoso, como a gente já teve até no final do ano, e aí eu não vou lembrar se era realmente amistoso ou se era classificatória para a Copa do Mundo, mas próximo ali do Dia da Consciência Negra a gente teve a estreia do uniforme preto. O uniforme All Black, que é muito pedido, que tá na moda hoje, inclusive, mas fazendo alusão ao Dia da Consciência Negra. Tinha tons ali de preto, de marrom, uma coisa belíssima. Agora, um uniforme vermelho para jogar a Copa, gente, pelo amor de Deus, vai contra o regulamento da própria CBF, Papauá. E aí o que acontece? Logo, meses depois, a gente vai ter uma eleição presidencial. E aí, a Nike que vai se dar bem nessa história. Que vem a sacada que todo mundo tá falando. E tem uma outra jogada, porque colocaram a logo, ao invés do Nike, tá apresentando com a do Jordan. Do Jordan, exatamente. E aí o vermelho lembraria o Chicago Bulls. Que não tem nada a ver com a seleção brasileira, pelo amor de Deus, cara. Não é futebol e o Jordan não é brasileiro. Tem nada, então, nada. Faz homenagem então com o time dos Estados Unidos, caso vá também para a Copa. E que não atrai a geração atual, porque a geração atual não viu o Chicago Bulls de Michael Jordan. Nem perto. A menos que eu não seja tão estranho assim quanto o Josiel diz, já que eu trago coisa aqui dos anos 90, a não ser que todo mundo da minha idade seja vidrado pelos anos 90, não faz o menor sentido. E, bom, acho... Cara, horrível essa escolha. A CBF parece que tá dando para trás também. Mas, como você disse, parece uma cortina de fumaça até para problemas maiores que a gente tem no nosso país hoje. Bom, a gente fica com essa dúvida, né? Vamos ver aí como que vai ser esse uniforme, como vai ser o uniforme 1 também, que tem piorado cada vez mais. A amarelinha tem deixado de ser amarelo, tem tomado cor de
Eu vou poder. Eu posso falar, né? Posso falar? Seu, filho, o programa é meu. Tem tomado cor de mijo, como tem dito aí o pessoal ao longo do tempo. Um tom cada vez mais escroto de amarelo. Então nem a camisa da própria seleção, a camisa 1, tem dado vontade mais de usar. Mas é uma boa sacada, provavelmente. Uma camisa que vai ser lançada meses antes de uma eleição presidencial, dividida entre patriotismo e vermelho dos tomadores de INSS, né? Pra gente não entrar num debate maior assim aqui. Como tomaram o INSS, não querem tomar a camisa azul. Da seleção, olha só. Que é uma homenagem à Nossa Senhora Aparecida, independente de religião, né? E aí a gente tem um presidente também que se compara com Jesus, né? Então ele falou tem que a muito alma a ver. mais honesta do Brasil, né? Depois de Jesus é a dele. Olha só. E agora lembrando, com a morte do Papa, eu não sou candidato a Papa, tá? Papauá não tem nada a ver com não tem nada a ver. lembrar que ele vai de santidade. Daqui a pouco aparece alguém daqui da Ilha de Aurora lá no Vaticano, a gente tem nada a ver com Você isso, sabe não, qual foi tá, o Papa que teve, ficou menor tempo, né? Foi o Papa mais rápido da história? Por coincidência, eu estava procurando por isso ontem, só que eu esqueci o nome. Papaléguas. Vambora, próximo assunto. Com essa a gente vai pro próximo assunto. Pô, achando que era coisa séria. Deixa eu só fazer uma pergunta aqui. São 4 pessoas, mas... Não. Pode voltar. Temos aqui também. Pode voltar. São 4 pessoas, mas eu acho que não vai dar empate. Quero só fazer uma enquete. Josiel não liga muito pra futebol, mas vamos fazer uma enquete aqui. Só quero que vocês me respondam o nome de vocês. Quem vai ser o novo técnico da seleção, começando com o Josiel? A gente tem aí nomes cotados: Ancelotti do Real Madrid, Jorge Jesus, acabou de ser demitido do Al Hilal, e Abel Ferreira do Palmeiras. Para você, Josiel, quem vai ser o novo técnico da seleção? Em uma palavra. Qual deles é brasileiro? Nenhum. Então, não, eu acho que eu sou muito patriota, porque eu não concordo com o técnico de uma outra nação ser técnico da seleção. Eu não concordo. Eu acho que o Brasil pode ter conflito de interesse, amanhã ou depois a gente compete com o país do cara, entendeu? Então, eu me abstenho. Camisa vermelha e técnico gringo. O que falta, né? Gabriel. Eu acho o seguinte, cara, o Jorge Jesus é um ótimo técnico. Ele veio pela passagem no Flamengo em 2019 e eu, como flamenguista, brilhou meu coração. Então eu amaria ver ele na seleção. Meu voto é pra ele. Papauá, 1-0 então pro Jorge Jesus, hein? Então, nesse caso aí, o Jorge Jesus realmente teve uma brilhante história. Só espero que ele, o matrimônio dele tá como? Porque a última passagem dele no Brasil deu ruim. Qual? Matrimônio mesmo ou no futebol? Não, na vida real. Na vida real na aliança. Porque deu problema aí. Só aqui no Brasil que roda esse tipo de notícia. Só que é o comum com a situação, a opinião de Josiel, porque o Brasil é uma referência, foi uma referência no futebol. Era o país do futebol. E aí você não tem um técnico. Você não tem um Dunga que possa aceitar o desafio. Essa que eu acho que é a questão, cara. Porque... O Romário, você tem um senador que não faz nada. Ele só vai lá, fica lá 8 anos recebendo, volta aqui. Ele tá gravando programa pro YouTube, olha só. Ele tá ali à toa, brother. Pega o Romário, sabe? Você pega o seu salarinho de senador e fica lá um tempinho só pra poder ir pra Copa com os meninos e você dá bom conselho. Botar o pessoal pra treinar, né? Romário treinando a galera. Então, qual que é o seu voto? Você se abstém? Não, agora, com relação aos nomes, o Jorge Jesus realmente tem histórico com o Brasil. Uhum. Eu acho que realmente... E até minha camisa rubro-negra, né? Ele já tá acostumado, a camisa vermelha agora. Talvez o Brasil não vai ter nem camisa amarela, vai ter camisa vermelha e um técnico gringo. Aí vira o Flamengo, convoca todos do Flamengo, vai menos ter os gringos, Adriano, fechou. Né? Imperador de volta. Desaposenta o Romário também. Bota só a galerinha ali pra brincar. Então também, claro, meu voto é pro Jorge Jesus. Eu acho que o Ancelotti não tem nada a ver com a nossa seleção, por mais que seja, pra mim, top 3 maiores técnicos da história do futebol, mas tem nada a ver com o momento atual da seleção. Pra mim é Jorge Jesus. Olha, a gente só tem um voto aqui que discordou da gente. Um pessoal tá entrando aqui em peso hoje no Instagram. Você já viu aquele vídeo do Show do Tom? Tem o Pedro Manso como Faustão, Tiririca de Vete, ele chega falando toda hora: a Bahia em peso! Eu lembrei disso agora.
Olha, o pessoal no Instagram tá aqui comentando. O Campus Expresso, meu amigo do Campus Expresso, tá aqui com a gente. Abração, querido. A Érica Russo tá aqui também. O Vinícius Filé, grande Vinícius Filé, tá assistindo o nosso programa hoje. Cauã da Hora, meu amigo Cauã da Hora. E o Campus Expresso está dizendo aqui que ele discorda e que o novo técnico da seleção vai ser Germando com o chapelão que ele usa lá na fazenda. Ele tá pegando chapéu com algum vereador emprestado, não, né? Não, rapaz, não chapelão preto, não. Né? Ah, não. Se for aí... Não, tem um branco, parece do Tem um branco, Didi, parece, tem o parece Didi Chapelém. Então é do Alonso Simar. Você tá pegando chapéu com o Alonso Simar, Germando? Que isso, rapaz? Eu não conseguiria presidir, ter aquela disciplina do Frederico Rangel lá de sentar e olhar o Fred é muito contido de ficar lá serinho com a Alonso Ele Simar. faz parte do grupo, né? Do meu concunhado. Eu vou respeitar esse cara. Tem que manter. Mas será que Alonso Simar realmente faz parte do grupo? Porque às vezes parece que ele é uma âncora, né? Tá puxando o grupo pra baixo. Mas deixa isso quieto, que eu não posso abordar esse meu programa, não. Tem um contrato aqui que não me permite, eleição, não. A gente vai descobrir qual lado. Meu contrato aqui com a Rede Aurora não permite abordar essas coisas no programa. E a gente descobriu, inclusive, Josiel, semana retrasada, um programa antigo de Germando, né, no YouTube. Você lembra? O programa especial Direto do Campo. Lembra disso? Isso é relíquia. Olha só, vocês vão ver ainda esse mês. Eu não vou dar spoiler, mas vocês vão ver o que esse Direto do Campo é relíquia, tá bom? Olha... Gravado com TechPix. Melhor, um pouquinho melhor. Vamos para o nosso próximo assunto, que o nosso tempo está muito corrido e a gente vai falar muito disso daqui. O profeta Mirim. Ixi, Benébia. Fala, The Best, The King. É como... José, roda o vídeo aí pra gente conhecer, você que tá assistindo, pra você conhecer esse que é o pastor, tá até aqui no nosso GC, ó. Pegou uma foto ótima do pastor, menino. missionário, profeta Mirim, que fala em línguas estranhas e cura até câncer. Será que é verdade, gente? Nós vamos discutir isso a partir de agora, mas antes, o vídeo 1, José, por favor. Te biofibio kemio, te biaprova, te biafá, te terexfa, te prevoa. Eu falo na linguagem do país, vocês vão pisar. Of the king, the power, the man, the best, the king, the fairy, the man. Porque a bandeira da América rola sobre vocês. Vocês estão vendo? Pode deixar o vídeo rodando sem... Eu falo na linguagem do país, vocês vão pisar. Of the king, the power, the man, the best, the king, the fairy, the man. Porque a bandeira da América rola sobre vocês. Te biofibio kemio, te biaprova, te biafá, te terexfa, te prevoa. Eu falo na linguagem do país, vocês vão pisar. Of the king... Voltamos. Tá a gente... Sabe aquele vizinho que você não aguenta mais? Pois é, gente. Infelizmente, a Rede Aurora não tá numa galeria comercial, num shopping de campo super bem localizado. Então a gente tem um pouquinho de problema. Se você ouviu alguma coisinha aí que não deveria ter ouvido, são aqueles famosos vizinhos que incomodam realmente. A gente também sofre com isso. Mas, Gabriel, bota de... Você viu o vídeo, não viu, Gabriel? Vocês repararam, Gabriel e quem tá aqui nos assistindo, Papauá, The King of the Best, the King of the Power, the Best. Eu fico muito encucado que falam que é The Best, né? Melhor. Eu entendo The Bastard, bastardo. Eu imagino alguma coisa que ele tá falando, tipo, o The King, né? O rei todo-poderoso, demende alguma coisa, né? Faz alguma coisa com o bastardo. Só que no vídeo vocês viram que ele dá uma tradução depois. Você reparou nisso? Não, na verdade ele dá uma amarrada dizendo: você vai estar escutando na língua do país que você vai pisar. Não, dando uma então, profecia que a pessoa vai viajar pros States. Não, do país que você pensar. Pensar. Tá variado, Então, tipo, tava pensando na América, ele falou no inglês da América e da soltou América a tradução. Do Texas, lá de, né? Da América do Sul, inglês da América do Sul. E soltou depois a bandeira cai sobre você. Volta aí, porque eu não consegui escutar da primeira vez, José. Volta o vídeo aí pra mim.
Ele tá falando língua estranha, hein? Na linguagem do país vocês vão pisar. Of the king, the power, the man, the bastard, the king, the fairy, the smile. Porque a bandeira da América rola sobre vocês. Porque a bandeira da América rola sobre vocês. E olha só, volta aqui. É ruim, muito ruim, que a gente não pode fazer o programa em pé. Mas olha a jogadinha que ele dá, meio Silvio Santos, sabe? Eu tava comentando antes de você chegar, ô Papau, acho que você vai concordar comigo. Esse moleque, ele é assustador. Ele é bizarramente assustador, não só por conta das profecias, sim, né? Porque isso a gente nem vamos entrar nessa questão, não. A gente fala que é profetada. Nessa profetada, boa, nessa profetada dele. Isso daí a gente nem entra nesse assunto agora. Mas olhando pra cara dele, ele não lembra ao mesmo tempo o Pablo Marçal, o Silvio Santos quando era novo, gravatinha, e o Marcão do Povo. Marcão do Povo eu não conheço. Do SBT? Esse daí faltou eu conhecer. Eu tava pensando num outro rapaz. Qual? Que foi que teve o negócio que ficou no camarim. Eu meio com o Dudu Camargo. Pode falar. Dudu Camargo. Que cagou no camarim do SBT. Foi demitido depois disso. Ter feito e colocou o paninho dentro do micro-ondas. O programa tá passando 5h30 da manhã agora, pra você que tá nos assistindo pela TV você Aurora. Você que tá esquentando aí sua torrada essa hora, fazendo aquele lanchinho. Tá comendo a bananinha cozida no café da manhã. Imagina aí o Dudu Camargo. Fazendo essas atrocidades e botando no micro-ondas. Quer dizer. Olha, vamos lá. Primeiro, o que vocês dois, Josiel e Gabriel, acham? Resumidamente, que a gente tem mais pra falar sobre ele. Mas o que vocês acham do inglês do Miguel? Rapidamente. Aí já voltamos a falar do Bafana de uma Copa atrás, né? Do técnico que teve. Rapaz, o inglês dele eu quero saber a escola. Papai Joel, né? Eu quero saber a escola que ele estudou pra eu não me inscrever, entendeu? Ele fez no... A gente tem aquela CCAA, né? Ele fez no CCAA. Porque, pelo amor de Cristo, rapaz. Olha, vou passar pro Gabriel aqui. O que você achou, Gabriel? Cara, eu não sei da onde ele tirou esse inglês, porque se ele for para os Estados Unidos, vai ser igual quando vem um americano para cá. Uhum. O americano fala tudo embolado e a gente, olha lá, que beleza, aprendendo a falar português. Mas os americanos não, eles são rudes com a palavra dele. Então, eu achei... entendi o que ele quis dizer ali, entendeu? Só ele entendeu, né? Essa que é a questão. Ele entendeu. A gente tem o segundo vídeo, que é da cura. Ele não é só bilíngue, trilingue, como que fala? Poliglota, não. Ele também... Troglodita, né? Troglodita, como diria o seu Madruga, um troglodita. Mas ele também cura até câncer. Roda aí o vídeo. Eu rasgo o câncer. Eu filtro o teu sangue. E eu curo a leucemia. Porque o exame, eu tô entendendo, o exame ia dar em definitivo. Você tá entendendo, moça de azul? Você tá entendendo? Pra aquela sala 9, leito 4, ela ia voltar, mas tem um anjo marchando na tua frente dizendo: eu tô quebrando a marca agora. Eu tô toda arrepiada aqui, meu Deus do céu. E Deus tá dizendo assim: corre e abraça ela, porque eu tô vendo em cima dela cura. Quando você abraçar, tem cura pra você. Vai lá, quem pode levantar a mão? Ele curou o câncer dessa moça, Papauá. Meu Deus! Você acredita nisso, Papauá? A minha pergunta é: o exame anterior era tão oficial quanto a profetada dele? Tem essa parte. A gente fica com essa dúvida, né? Porque infelizmente, tipo assim, eu hoje sou estudante de teologia, como a gente estava falando, e sou evangélico. Graças a Deus, sempre teve essa caminhada cristã na minha vida, meus pais me deram essa oportunidade. Mas você vê que colocou a coisa de uma forma que é um grupo fechado ali. E, de repente, até o mesmo ponto desta senhora, né, que aparenta ter o câncer e tal, e tá fazendo ali o tratamento e tem o laudo rasgado,
emocionalmente, aquilo ali é lindo pra quem tá em volta. Agora, saber até onde aquilo ali tudo não foi combinado, ensaiado antes. Justamente por ser um grupo fechado também, né? E ali já, tipo assim, e trabalhar isso pra esse jovem, né, crescer e tal, ter essa proporção, né? Midiática. Porque vê que teve a preocupação da câmera. Não era uma câmera fixa que você tem numa igreja. É uma câmera móvel ali que queria realmente pegar. Não, a gente tem vários vídeos. Todas as profetadas que o nosso missionário, curador de câncer e troglodita, o Miguel, ele dá, tem um vídeo diferente. Sempre tem. Tem um dele morrendo e ressuscitando. Você já viu? Não? Eu vou te mandar depois. Eu não peguei porque seria muita coisa pra gente mostrar e ficar dando risada aqui da cara dele, mas tem toda a profetada dele, tem um vídeo diferente, uma coisa com essa pós-edição, com a musiquinha que vai subindo e abaixando, que nem em rádio, né? Não é? E agora, por outro lado, né, prefiro que tenha os jovens dentro da igreja do que igual a... Tinha uma menina que cantava funk com 7 anos de idade que o pai colocava... Melody, né? Melody, botava roupa imitando a Anitta e queria ter um comportamento mais hostil. Enquanto ela não tinha... Enquanto ela não tinha 13 anos de idade, falavam que ela já tinha 13. Ela fez 13, até ela fazer 18, ela continuou tendo 13. O que é pior. Porque ela... Quer dizer, enfim, né? Não vamos entrar nisso também, porque senão a gente ultrapassa aqui o nosso... De toda forma... Já a parte da justiça, né, dos homens, né? Já foi feita, sim. Vamos, só antes da gente falar sobre a questão do Conselho Tutelar, você tocou nesse assunto, né? Prefere jovens na igreja do que no submundo, vamos dizer. Na hostilidade, né? O que eu concordo, por mais que eu não tenha nenhuma religião, não faça parte de uma igreja, eu concordo que é um caminho, obviamente, muito melhor, né? Você estar numa igreja, você acreditar em alguma coisa, ou se você não faz parte de nada, assim como eu, você viver a sua vida sem estar no submundo. Sim. Que nós concordamos que isso que você trouxe pode ser chamado de submundo. Sim. Uma subvivência social, digamos assim. Porém, será que é melhor que o jovem esteja numa igreja acreditando que um moleque como esse, ou como vários outros falsos pregadores, tão escrachados como esse garoto, estejam ali dizendo que eles são a quem você tem que acreditar? Como tem um vídeo também que esse, infelizmente, eu não achei o corte já pronto, né? Então não consegui trazer, mas que vocês já viram com certeza. O meu pastor é Jesus. Você tá amarrado. Essas aspas do Miguel, ele falando, tá amarrado para Jesus, cara. Agora, tem uma outra vertente, graças às redes sociais, que são os mini coaches também. De repente, que é muito o perfil dele. Como a gente falou do Pablo Marçal. Do Marçal. Por isso que eu lembrei do mini coach. Que tá aqui, eu acho que não tão forte. O público nosso, graças a Deus, tá mais off disso. Mas se você for pegar aí do público, até dando mentoria comercial, uma pessoa que pede mesada à mamãe e tá querendo falar para o empresário o que ele deve fazer ou não. Pra gente encerrar esse assunto, olha, o Miguel ele foi proibido de pregar, tá bom? Pelo Conselho Tutelar, porque é um jovem de 14, 15 anos que não estava indo para a escola estudar presencialmente, enquanto ficava fazendo essas profetadas aí o dia todo, ganhando muito dinheiro e com várias parcerias na internet. E eles acabaram voltando, né, atrás da decisão. Ele pode voltar a pregar desde que ele frequente a escola presencialmente, mas ele continua proibido de usar as redes sociais, pelo menos isso, graças ao bom Deus. E antes da gente ir para o nosso último bloco, Josiel, acho que você não sabia disso, Papauá, mas a produção do Zoom Aurora foi atrás e descobriu da onde vem a inspiração, qual que é o espírito que baixa no Miguel para ele falar as línguas estranhas na tela. Exclusivo.
Ofitec do que tem que até catar. Ofitec do que se que até catar. Ofitec é pra catar que tem que ter. Ofitec do que tem que até catar. Ofitec lá catar. Teca, teca, zacateca. Teca, teca, xiximeca. Teca, teca, zapoteca. Teca, cara de muqueca. Teca, cara de hipoteca. Teca, 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 cara de pateca. Tá aí, claramente é um meme da internet, uma montagem, mas que parece muito. É muita coincidência, repete muita coisa igualzinha. Bom, claro que a gente traz isso, até eu trago, né, dessa forma humorada, a gente dá risada porque eu acho que é a única coisa que nos resta fazer numa situação como essa, né, Papauá? Porque a gente faz parte da justiça, então a gente não decide nada e claro que a gente não tá rindo de nenhum profeta real, não tá rindo da crença de ninguém, mas de um picareta como esse moleque com certeza é. E os pais, né? Não, pode falar. E os pais, com certeza, porque ele é um garoto. Ainda é um garoto, então... E os filhos vão espelhar o que os pais estão fazendo. Com certeza. Olha, a gente vai ver aí o que vai acontecer nos próximos capítulos, para onde que vai, né, dar essa situação do Miguel, o profeta e o pastor missionário, profeta mirim, o Miguel. Mas já tem nós vamos do que para... o meu Vasco recente. Tem o quê? Ele tá com mais título hoje do que o meu Vasco. Já ganhou. O Vasco vai ficar para quarta-feira, tá, papai? Não vai dar tempo de falar hoje, não. Vamos para nossa vinhetinha, mais 10 segundinhos e a gente volta com o nosso último bloco, recomendações de filmes e séries para você assistir durante a semana. A gente já volta. A gente... De volta com o Zoom Aurora e agora a gente já muda de assunto, né? Vamos trazer aqui as nossas recomendações de filmes e séries para você assistir aí durante a semana. Você que está nos assistindo no Spotify, no Amazon Music, no YouTube, na TV Aurora, no Facebook, no Instagram. 4 recomendações hoje, 2 filmes e 2 séries, 2 do Papauá, 2 minhas, começando Papauá. Thunderbolts. Vamos começar pelo que tá no cinema? Vamos, conta aí pra gente. Estreou ontem, na verdade, né? Eu fui de ontem. Acho que teve uma pré-estreia, começou agora. Filmaço, pra quem é apaixonado pela Marvel, com certeza, e sentiu assim, uma carência com o fim ali da saga com os Vingadores. Os Vingadores estarão de volta, só com nova roupagem, né? Como a gente veio com os Thunderbolts. É uma... Pra quem assistiu os Mercenários, ali, aquele filme com Stallone, Schwarzenegger, Bruce Willis. Teve continuação, né? Teve, eu acho que eu vi o 2. Eu vi o 2, eu acho. Até com Chuck Norris. Pegaram só os artistas famosos dos anos 90. E é basicamente isso. Você reúne, até a gente estava falando mais cedo, conforme a DC também fez semelhante com... Esquadrão Suicida. Sendo que esse é a galera de centro. É um centro-direita. Porque o do Esquadrão Suicida era muito à esquerda, bro. Sem querer falar de política. Tá ok. Brincadeira sadia aí, pô. Quarta a gente fala de política, papai. Quarta-feira a gente vai falar um negocinho diferente aí com esse menino. Senão Germando depois corta meu salário, que não posso falar de política, não. Vocês vão ter, tipo assim... Vale a pena o ingresso. Infelizmente, não tô ganhando nada com o cinema. Mas pode dar pipoca. Só pipoca tá bom, né? Brincadeira. Mas um filmaço.
Assim, você tem história individual de cada personagem ali construindo bem. Não tem aquele, é o Booker, que é o mais antigo ali, clássico da galera, que é o Soldado Invernal. É feito assim, do nada, ele né? não é, tipo assim, ele não é o bambambam da história, não é o novo Homem de Ferro. Você chegava num filme antigo, você ia ver Homem de Ferro, Capitão América, você já prendia atenção ali naqueles caras. Agora não, tá todo mundo nivelado. Vai ter o Sentinela. Prestem atenção nesse rapaz. Deem muita atenção aos personagens que de repente não te chamaria tanta atenção. E vai ser muito bom, sem querer dar o spoiler. Filmaço, Parei por então. aqui, porque eu quero quarta-feira ter mais tempinho no meu ar. Filmaço, então, né? Top. Show, vamos lá, 1 minuto, próxima recomendação. The Chosen. Assim, eu assisti na Páscoa ali, naquele feriado. Só que aí vem pra segunda parte, que a gente vai falar sobre séries. Pra quem tá acompanhando The Chosen também no Netflix, acho que eles fizeram uma parte Uma ali, adaptação, uma né? adaptação com 2 ou 3 episódios referente àquele momento da crucificação, Páscoa, aquele feriado, né, que teve uma semana que você entra com Domingo de Ramos e termina com a crucificação. Sendo que não vai a cena da crucificação em si, mas levando até onde vai conduzir. Foca mais na última ceia, né? Como diz ali Isso, que é a última ceia, que é a fala ali, a parte da traição, tudo. Isso aí não vai dar spoiler, porque é só você comprar uma Bíblia, você já conhece essa história, né? Não existe spoiler, né? Não precisa nem ter um Sherebenebe, um Power of the King, que você já vai entender qual é o contexto. Mas, de fato, assim... Pra quem é cristão, óbvio que é um momento ali pra você tirar pra levar a família. E aí, só pra confirmar, realmente tá no cinema, né? Esse aí também eu assisti no cinema na semana de Páscoa, eu acredito que já deve ter dado uma estendida. Era só pra eu ver se eu fiz certinho aqui. Mas tá lá na Netflix, a obra completa lá. Show, vamos lá então agora pras minhas 2 recomendações. Vamos lá, só dar um disclaimer aqui antes. Eu ainda tenho tempinho, tá, José? Porque você comeu muito tempo no aguarde, tá bom? Isso. Vamos lá. Vou trazer Sandro Baile. Nós iríamos trazer aqui hoje um debate também no nosso quadro. Deixa Sandro Baile para quarta-feira, deixa ele quieto. No nosso debate aqui hoje, um assunto também sobre nostalgia, né? Se a gente está ficando muito preso à nostalgia, questão de séries e filmes antigos, porque eles são melhores. Os filmes e séries atuais estão chatos ou nós estamos ficando cada vez mais saudosistas? A gente pode ser tudo isso também, né? A gente vai falar disso na quarta-feira, tá bom? Mas aproveitando esse gancho, eu trouxe aqui 2 recomendações, um filme, na realidade, não trouxe a série. O filme O Último Caso do Sr. Monk, que está disponível aqui no Brasil no Telecine. É um filme de 2023 que se passa 14 anos após o fim da série Monk, um detetive diferente. Uma série que, para você aí que não acompanhou na época que passou na Record ali em 2011, 2012, não viu no streaming, hoje, infelizmente, ela não está mais disponível em nenhum streaming aqui no Brasil, tá? Então, por isso eu não trouxe Monk como recomendação, mas é uma série muito, muito boa. E para você que assistiu a série original, Opa, eu tô apontando pro lado errado toda hora. Esse filme aqui é, como eu disse, uma continuação. 14 anos após, o Monk ele tá isolado no final da pandemia, né? Pensando ali num final, num dia D para ele, que eu não posso dar spoiler. E todo mundo volta. Todo o pessoal da polícia, volta a cuidadora dele, a filha que ele descobre no final da série. E o que acontece? O noivo da filha dele morre misteriosamente e ela acredita que foi um crime e pede para ele investigar esse crime. É uma continuação muito boa que fecha de uma vez por todas a história do Monk. Muito, muito legal. O final da série, Papau, me fez chorar muito, por incrível que pareça. Mesmo sendo uma série, assim, na sua essência de comédia,
mas que tem uma carga dramática muito grande, principalmente no final. Mas o filme, ele te faz chorar em dobro, tem uma mensagem muito, muito bonita. Passando então para nossa série de hoje, que vai ficar um pouco avulsa, né? Porque a gente não teve o nosso debate, mas aproveitando esse gancho da nostalgia, essa semana eu aproveitei que a gente não teve o Jornal Voz de Campos, eu fiquei menos atarefado e peguei para maratonar ali o finalzinho, as 2 últimas temporadas de The Nanny, uma série de 93 que está disponível no Prime Video, 32 anos atrás. É uma sitcom assim, total anos 90, tá? Se você assistir The Nanny com a percepção, né, com a noção de que é uma série dos anos 90, de humor, pastelão, que é uma sitcom, você vai adorar. Pra mim, é a melhor série na questão da construção. Ela tem começo, meio muito bem feito, e a transição do meio pro final, a amarração da série é muito, muito bem feita. Tô só dando um resumo aqui. Tá longe de mim. Aponta aqui, Papauá, na sua mão, ó. A moça... Isso, essa aí. Essa daí é a Fran, ela é uma vendedora de cosméticos que tomou um pé na bunda do noivo. Aponta pro mocinho do lado. Opa, lá Oi, aí. E aí ela bate na porta do Sr. Sheffield, que é um produtor da Broadway, viúvo, com 3 filhos, esses que estão aparecendo aqui embaixo. Tá? E aí, enfim, esses 2 estão aqui em cima, são personagens... Tá ótimo. né? 2 personagens secundários, então não vamos falar deles, não. Mas ela bate na porta do Sr. Sheffield e vira babá dos 3 filhos dele. E aí a gente tem na primeira temporada ela se apaixonando pelo Sr. Sheffield. Na segunda e na terceira, a tensão sexual dos 2 aumenta. Opa! Esse horário pode? Eles começam... 5 da manhã não pode falar sobre Eles começam... Não, tem nada demais, pô. Eles começam a realmente um se apaixonar pelo outro, vira uma coisa mútua. Depois a gente tem ele não querendo assumir que está apaixonado por ela, até que a gente tem um desenrolar que eu não vou dar spoiler, porque eu acredito que Papauá pelo menos vai assistir, porque é da época dele. É uma série muito boa, uma comédia pelo look da galera. Muito gostosa. Dá pra reparar só pelo naipe do pessoal, né? Meu filho. Isso aí. Que tá aqui, ó. Tá disponível no Prime Video. Josiel, troca aqui pra nossa tela normal, porque Papauá, a gente não conseguiu falar de muita coisa aqui, não é? Isso aí vai render. A gente não conseguiu entrar no nosso debate mais a fundo. Não falamos da questão aí da nostalgia que a gente trouxe hoje também, esse tema. Mas nós vamos continuar esse debate quando mesmo? Fala pra mim. Quarta-feira, às 16 horas, pontualmente. E que acaba 18, que horas? Até 18. Opa, 18h30. Não é brincadeira, é 17h30. Perfeito. São das 16 horas até as 17h30. Ali a gente vai ter uma oportunidade também de colocar muita conversa em dia aí e trazer também os bastidores também, aquela que trabalha junto com a Câmara de Vereadores. Sim, vamos claro. Falar de política. Vamos falar de política, vamos descer além, quem tiver vamos falar que ser. até do carregador que esqueceram de comprar para o ônibus elétrico da cidade. Será que Vladimir vai dar uma de motorista desse ônibus elétrico? Será que tem essa CNH toda? A gente vai falar. Tem que ter, né? Leva ele lá no seu patrocinador aí, que de repente dá tempo de tirar a habilitação. Eu não sei se ela tem carteira para ônibus, não, mas se tiver, eu vou levar Vladimir lá na Autoescola JR Pro. Só não sei se vão ter paciência para ele. Mas olha, quarta-feira, dia 7 de maio, às 4 horas da tarde, pontualmente, nós temos Papauá na Rede. Eu, como entrevistado, né, convidado, estaremos lá 1h30, mais tempo pra gente conversar com muito debate ao vivo. Pessoal, me despeço de vocês. A gente trouxe aqui na semana passada, Josiel ficou pé da vida, mas a gente trouxe aqui um dos maiores gênios da música japonesa, que eu não vou lembrar o nome, obviamente, com uma música que faz aí uma referência ao Brasil, chamada Beleza Pula. Que tem um rapaz, um japonês com uma guitarra, que é uma prancha de surf, sabe? E aí, todo programa, nós vamos trazer um videozinho de alguma música aqui, só tentando não tomar copyright. No dia que a gente tomar um bloqueio por copyright, a gente para
até Josiel cansar também. Hoje eu trouxe para vocês Pedro Aznar com Mientes, é uma música muito, muito boa. Pra gente encerrar o programa de hoje em alto astral, mandando um abraço pro Renan Pitang e pra Priscila Russo, que entraram no finalzinho do nosso programa. Até semana que vem com mais um co-apresentador e com entrevista especial exclusiva do João Aurora. Tchau, tchau, pessoal. Um abraço.